Fala turma do curso, que é o Alisson Pavilac. Nesse vídeo a gente vai gravar um estilo, um banner ali mais esportivo, mas novamente lembrando que você pode adaptar seja qual for a sua necessidade. Aqui eu vou pegar o melhor jogador do mundo deste ano de 2019, né? Lionel Messi. Eu fiz aqui alguns exemplos desta forma aqui em off, ó, dá uma olhadinha rapidão, ficou maneiro, né? E eu vou pegar algumas outras imagens para mostrar como é possível fazer com qualquer tipo de imagem. Aqui no exemplo em off eu usei essa imagem aqui e essa daqui dele jogando. Agora eu vou utilizar essa aqui, ó, ele com o prêmio de melhor jogador do mundo aqui. E essa outra imagem aqui, fiquei em dúvida entre essa e essa daqui, mas acho que eu vou usar essa daqui, beleza? Então vamos lá, vamos começar no Photoshop. Então vindo aqui no Photoshop, Ctrl N para abrir um novo documento. Eu vou criar aqui quadradinho mesmo. Então, post quadrado padrão do Instagram e do Facebook. Então, beleza? 1080 por 1080. Show de bola. Criou aqui o nosso novo documento. Aí, ó, deixa eu ampliar. Opa, pera aí. Arrastar e jogar aqui para fixar na minha área de trabalho. Beleza. No seu provavelmente vai abrir direto. Eu, como estou usando dois monitores, então ele fica abrindo às vezes no monitor, às vezes no outro. Por isso que dá esses bugzinhos. Bom, eu gosto de começar por recortando o personagem e depois a gente vai montando a arte como um todo. Então, como eu falei, eu vou utilizar aquelas imagens lá. Então, clico com o botão direito do mouse, abrir com Adobe Photoshop. Que ele vai abrir aqui em outra aba. É melhor a gente fazer o recorte com a imagem do tamanho real e depois mandar para o nosso arquivo que a gente acabou de criar para fazer a postagem. Eu vou realizar vários tipos de recortes diferentes aqui, como está bem contrastada a imagem até está em boa resolução. Vou utilizar a ferramenta de seleção rápida para selecionar mais rapidamente. E qualquer coisa a gente faz ajustes, correções com a máscara de camada. Aumenta o tamanho do seu pincel, do ponteiro aqui da seleção rápida com a tecla fecha colchetes e diminui com a tecla abre. Dessa maneira consegue aumentar e diminuir de uma maneira mais rápida. E para selecionar utilizando a ferramenta de seleção rápida, basta clicar e ir arrastando aí aonde você deseja. Olha só, o Photoshop automaticamente vai detectar para você. Nem sempre ele fará a melhor seleção de todas, daí você pode corrigir caso ele avance demais. Como por exemplo aqui ó, na orelha, avançou demais, o que eu faço? Pressiono o Alt, vai aparecer o sinalzinho de menos. Você vem aqui e subtrai aquilo que o Photoshop exagerou na sua seleção inicial. Não vai ficar 100% nesses cantinhos, é aqui que você pode corrigir na máscara de camada depois. Então vamos fazer a seleção bruta inicial e a gente já corrige o que for necessário ali na frente. Então aqui ó, a bola de ouro, selecionar toda ela. Aqui a questão do terno e o fundo ficou bem fácil para o Photoshop detectar, porque é preto, quase com uma cor bem clarinha lá no fundo, né? Então ficou bem mais fácil para o Photoshop ver o que você deseja selecionar. Aí aqui, ó, por exemplo, o tom de pele que já está mais próximo do tom lá do fundo, daí já o Photoshop se complica um pouquinho. Acho que aqui tá bacana, né? Deixa eu ver se ficou em uma área interna sem seleção. Aqui, ó. Acho que é isso. Então eu já posso mascarar tudo isso daqui, beleza? Clicando no símbolo da máscara. Tecla V para selecionar a ferramenta mover rapidamente. Clico e arrasto lá para minha aba, ó, onde a gente vai criar a montagem em si. Show de bola. Agora Ctrl T, aparecerão os nozinhos de redimensionamento. Pressiono Alt, clico aí em algum desses cantinhos e diminuo. Eu vou deixar como imagem lá de fundo, então vou deixar grandona assim mesmo, ó. Acho que aqui vai ficar legal. Coisa que a gente pode modificar depois também se for necessário. E é aqui que eu falei que você pode modificar na máscara de camada, ó, caso ficou algum cantinho errado. Por exemplo, aqui próximo à orelha que a gente tinha visto e no cabelo a gente pode corrigir alguns detalhezinhos. Então vem aqui na máscara de camada, diminuo a densidade para que eu consiga enxergar lá o fundo um pouco ó, e o que a gente deixou selecionado. Para a gente poder fazer essa correção com a ferramenta pincel. A cor branca mostra o que tem na camada, a cor preta esconde. Então aqui eu preciso esconder um pouquinho, né, que ele selecionou a mais. Então vou selecionar a cor preta no pincel, diminuo bem o tamanho dela e vou fazer aqui, ó, esconder essas áreas que ele tinha mostrado demais na minha seleção inicial. Ó, já melhorou, se eu subir a densidade e já ficou um contorno bem melhor aqui na orelha dele. Aqui no outro canto também, olha só. Podemos fazer esse refinamento ali na seleção, show. Acho que aqui dá para mostrar, então, tecla X você alterna entre o branco e o preto do pincel, ó. Então no branco mostra. Aí, ó, agora sim.
Tem algumas áreas do cabelo aqui, ó, vamos ver o que a gente podia mostrar e esconder. Acho que aqui até que tá razoavelmente bom, né? E como a gente vai deixar em preto e branco, não precisa se preocupar tanto com os detalhezinhos assim, que ele não vai aparecer na versão final da arte. Ó, aqui eu já considero uma seleção bem agradável ali, porque a gente vai ter de resultado final. Deixa eu só ver aqui. Ctrl Z, voltar, acho que aqui tá legal. Clique com o botão direito do mouse e vamos converter em um objeto inteligente, porque agora a gente vai aplicar alguns filtros para deixar ele preto e branco e depois fazer uma mesclagem com o fundo. Então o Ctrl U vai abrir a janela de matiz e saturação, e é aqui diminuindo a saturação que eu vou deixar preto e branco. E vou dar um OK. A gente já vê a qual mesclagem fica melhor, porque a gente vai ver ainda uma cor de fundo para colocar nessa nossa cena. Então vamos recortar o próximo personagem e inserir aqui, que a gente dá continuidade ali na edição. A imagem que eu ia recortar era essa daqui, né? Então clicar com o botão direito do mouse e o mesmo esquema. Abrindo uma nova aba lá, se você quiser utilizar a ferramenta de seleção rápida, se a imagem tiver uma boa resolução, testa lá e faz aquele mesmo esquema que a gente fez utilizando a máscara de camada ali para consertar os cantinhos que a máscara tenha selecionado de mais ou de menos. Aí, fez sua seleção rápida, coloca uma máscara, tecla V selecionando a ferramenta mover, clica e arrasta lá para o seu documento que está criando o post. Ctrl T, Alt e diminui proporcionalmente do tamanho que você desejar aí na sua imagem. Agora eu já quero colocar uma cor de plano de fundo porque eu posso começar a composição, a mesclagem ali, fica mais interessante para a gente avançar na arte. Então eu vou vir aqui no plano de fundo e vou colocar um ajuste de cor sólida para ver qual cor que eu vou utilizar. Com o conta-gotas aqui mesmo que vem automaticamente, eu já vou selecionar um tom aqui mais ou menos próximo das cores que o time tem, né? Ou pode ser esse azul, vamos ver qual cor fica mais legal. Tentar esse azul um pouquinho mais pastel, ó. Eu venho, clico aqui e no seletor de cores eu arrasto mais por um tom de pastel aqui, ó. Vou dar um OK. E aqui, agora sim, ó, no Messi, na camada lá do fundo, nessa imagem do Messi lá do fundo, né, eu vou colocar um modo de mesclagem. Eu acho que nesse exemplo aqui, o luz direta fica bem legal, ó. Pode colocar ele que vai ficar massa. E caso você queira intensificar um pouco o contraste da imagem de fundo, você pode dar um Ctrl L para aparecer os níveis e deixa esse intervalo do meio com as cores mais claras um pouquinho mais curto, ó. Pode trazer o canto que você vai conseguir um contraste mais interessante. Você vai deixar mais escuro e mais claro ao mesmo tempo. Ou seja, dando um contraste mais legal. Veja que esse intervalo continua igual e esse daqui a gente diminuiu. A gente consegue um contraste bem legal. Ó, antes e depois. Ele fica mais forte que aquele efeito lá do fundo. Caso você queira, né? É opcional. E se você achar que... Alisson, quis o contraste, só que eu acho que ficou ainda muito forte. Você pode diminuir também a opacidade um pouquinho, caso você deseje. Outra coisa que eu também gostaria de aplicar é uma máscara de camada e deixar algo mais suave aqui, ó, e não esse corte seco aqui embaixo. Então posso aplicar a máscara de camada, pegar o pincel com a cor preta, aumento bastante o tamanho do meu pincel, aqui ó, com a tecla fecha colchetes, e daí para ficar esse pincelzão gigante, e até ó, clicar com o botão direito do mouse, para você deixar a dureza em zero e ficar bem suave a aplicação desse pincel. Ó. Você vem aqui e faz desta forma. Ó, já tá ficando bem maneiro, né? Volta lá na máscara de camada do personagem para corrigir aqueles detalhezinhos também, novamente com a ferramenta pincel branco para mostrar, preto para esconder. Que também fique mais suave esse pincel, você pode diminuir o fluxo dele, ó, vai ficar mais suave, interessante. E você fazer os detalhezinhos, como no caso aqui do cadarço da chuteira, olha só, conseguiu mostrar de uma maneira mais suave, ficou bonito.
Aí o recorte tá maneiro. Outra coisa que você pode fazer também é colocar alguns ajustes de luz e sombra, vai ficar bem interessante, com um ajuste de curvas, colocando também dentro de uma máscara de corte para ele ser aplicado apenas na camada do jogador principal, aqui ó, na imagem primária, né? Então aqui nos RGB como um todo, você pode vir aqui nos tons claros, nesse pontinho lá de cima, clica e arrasta para baixo, ó, você vai deixar tudo que era mais claro, mais escuro, de uma maneira uniforme. E a gente vai deixar localizado com a máscara de camada em alguns lugares que você queira deixar mais escuro na sua foto. Ou seja, vem aqui na máscara de camada e dá um Ctrl I para inverter, pintar de preto essa máscara, escondendo toda essa alteração que a gente fez aqui nas curvas. E agora com o pincel na cor branca, a gente vai mostrar aonde deseja aplicar essa sombra. Então deixa o fluxo bem baixinho também para ficar suave. E ó, por exemplo, nas partes de baixo aqui do personagem, você vem e intensifica um pouco mais essa sombra. Você pode até se basear onde já está as sombras mais apuradas aí no seu personagem. Isso aqui vai variar de acordo com de imagem para imagem. Ó, já intensificamos as sombras nele e se pode fazer o oposto, também colocando um ajuste de curvas, também dentro de uma máscara de corte para aplicar apenas na camada de baixo aqui do Messi. E agora vindo nas áreas aqui nos tons escuros, clica e sobe um pouquinho, sobe um pouquinho para intensificar essas sombras, ó. Deixar algo mais assim, não tão intenso, sabe? Aquelas sombras não tão fortes, só que apenas de maneira localizada. Agora a gente vai fazendo o oposto, como a gente intensificou as áreas escuras, vamos mostrar um pouquinho mais as áreas claras. Também no Ctrl I, para deixar preto essa alteração, esconder tudo da máscara. E agora com o pincel na cor branca, novamente, a gente vai mostrar aqui, ó, onde a gente quer deixar um pouquinho mais claro essas áreas. Olha só. Então também novamente se baseia aonde já estava mais claro no seu personagem, apenas para intensificar e dar esse contraste mais legal aí para sua cena. Outra coisa que eu sugiro você acrescentar é uma sombra embaixo do personagem para ele não ficar flutuando na sua cena. E pode fazer uma sombra bem legal com dois filtros. Eu vou colocar aqui uma nova camada embaixo da camada do jogador aqui. E eu vou pegar, por exemplo, um retângulo mesmo, preto. Vamos modificar lá a cor de preenchimento para preto. E eu vou criar dois retângulos, um mais aqui embaixo de uma perna e a outra embaixo daqui mais da outra. Que aqui teriam áreas mais escuras próximo a essa cena aqui, né? E agora eu vou pegar as duas camadas, pressionando o Shift, clico na primeira e na segunda aqui e dou um Ctrl E para mesclar as duas. E agora eu vou aplicar dois filtros de ajuste, vai ficar bem maneiro essa sombra. Vindo aqui ó, em filtro, o primeiro desfoque é de movimento, converto em objeto inteligente para não distorcer nossa camada aqui. E aqui ó, eu vou deixar o ângulo em 0 mesmo, 0 graus. E aqui eu aumento a distância para ficar mais suave. Essas bordinhas aqui, ó. Agora a gente vai ficar suave as bordinhas, dá um OK. E agora um outro filtro de desfoque gaussiano para ele se espalhar meio que como um todo na nossa imagem. Ó, que maneiro que fica essa sombra. É uma das maneiras de se criar uma sombra bem rápida no Photoshop e que fica massa. Dá um OK. Agora clico no botão direito do mouse e posiciono bem certinho na minha imagem onde eu desejar. Outra coisa, diminui a opacidade caso você ache que ficou muito forte. Só deixar algo bem simples ali, ó, bem suave ali no fundo. E caso você queira colocar um limite também para o seu cenário, por exemplo, um chão, um limite para o chão, você pode fazer algo bem semelhante. Ó, pega a ferramenta retângulo com a cor preta de preenchimento, cria esse retângulo lá no fundo, mais ou menos até aqui, ó, por exemplo. Também coloca o filtro de desfoque de movimento, converte em objeto inteligente, ó, para ele ficar a lateral mais suave. Dá um OK e também coloca um filtro de desfoque gaussiano para desfocar como um todo. Olha, ó, dessa forma a gente cria um fundo lá, tipo um término do chão para um começo de uma parede, digamos assim, final do cenário. E para deixar ainda isso daqui mais nítido, como se fosse o final do chão, você pode também colocar uma máscara de camada
com a ferramenta letreiro ou qualquer ferramenta de seleção, colocar até uma difusão aqui ó, de um 5 para ficar mais suave, faz uma seleção lá no final para deixar apenas a parte de baixo mais desfocada e a parte de cima mais rígida. Dessa maneira ficará ainda mais perceptível que é como se fosse o final do chão e o começo de algo sólido lá atrás. E agora pode pegar o pincel com a cor preta ou a ferramenta lata de tinta mesmo com a cor preta e clicar ó, nessa máscara de camada que a gente acabou de criar. Ctrl D para tirar a seleção e fica dessa forma aqui, ó a diferença. Ó, como estava e como ficou. Eu acho que ficou bem mais interessante. Deixa eu ver aqui no meu histórico, que vai ficar mais fácil da gente ver, ó. Como estava e como que ficou. Como estava e como ficou. Ficou mais interessante, né? Parece que é um final de chão lá. Então aqui eu também posso diminuir a opacidade para ficar mais suave também e não ficar tão gritante ali. Ficar só como algo a mais ali, ó. É um acabamentozinho, são acabamentozinhos que farão a diferença aí na sua imagem. E agora podemos acrescentar as informações, né? Eu vou acrescentar aqui atrás do Messi, camada principal dele, então crio uma nova camada, pego a ferramenta texto, clico e digito aí com a fonte que eu quiser. Aqui no caso eu vou utilizar a Montserrat, que eu acho que vai ficar maneiro nesse exemplo. Que ela é uma fonte que você pode optar pela família dela e ela tem a Black que é bem grossona, assim vai ficar legal. Então eu digitei em duas linhas Messi, aí confirma na barra de propriedades. Aumentei o tamanho dela bastante, né? Você pode vir aqui nas propriedades da fonte, aumentar e diminuir o tamanho por aqui. O espaçamento da linha também, ó, se aumenta e diminui aqui também. Eu acho que para ficar legal seria interessante deixar bem ajustadinho aqui, né? Quando terminasse o IA. Então posso selecionar apenas a parte de baixo e diminuir esse texto, ó, até o ponto que ele chegue exatamente nessa linhazinha. Formatações, ó, detalhes de formatações que ficam legais, se você prestar atenção. Vou mudar essa cor aqui para o branco e vou colocar também um modo de mesclagem para se mesclar lá com o fundo. Aqui no texto eu vou colocar um sobrepor que vai ficar bacana. Ó, ficou bonitão. E aqui novamente se posiciona, opa, pera lá, tecla V para selecionar a ferramenta mover e posiciona aí aonde for melhor. Ctrl T, vem e aumenta, diminui. Questão agora de posicionamento. O jogador aqui com a sombra também, ó, pegar aqui essa sombra e jogar para cima, vou até renomear aqui, sombra cenário. Pegar todas essas camadas aqui, ó, da última até os efeitos lá de luz e sombra que a gente colocou no personagem, e vou dar um Ctrl G para jogar dentro de uma pasta, ó. Então vou colocar aqui, ó, Messi principal. Aí, agora sim. Agora eu posso arrastar essa pasta como um todo, que a gente consegue um posicionamento geral de todas as informações. Eu vou jogar um pouquinho mais para o canto aqui, porque ele estava muito no centro, escondendo um pouco as informações ali de trás. Olha, você pode vir aqui na cor de preenchimento, modificar a cor de preenchimento se você desejar. Eu vou fazer algo assim, acho que mais dourado, como se fosse um post da bola de ouro do Messi, sabe? Vou pegar aqui a ferramenta texto, eu vou digitar Léo, que é o primeiro nome dele, né? Lionel, mas conhecido como Léo. Léo. Tá. Ctrl T. Aumento aqui o tamanho, ficou muito pequenininho. Vou colocar, acho que uma fonte cursiva vai ficar mais bonito. Então, confirmar aqui, modificando em propriedades, eu vou colocar... Acho que essa vai ficar legal, ó. Christmas Wish. Fonte natalina, né? Praticamente. Ó, Léo vai ficar maneiro. Léo Messi. Acho também um posicionamento que fique legal na sua arte. A imagem de fundo, ou a qual se colocar aqui na frente, ou o nome vai interferir bastante no posicionamento onde se coloca a formatação. Então dá uma olhadinha aí onde fica melhor. Ó, no meu caso, eu acho que aqui ficaria legal, ó, tipo Léo Messi por cima aqui, ó. E modificando a cor também, talvez, vamos ver se fica massa ou não. Eu tô pegando cores que já possuem na minha imagem, aqui no caso do uniforme dele, para fazer esse teste. Nesse caso, acho que eu vou deixar um grafite, ó, para combinar mais ou menos com o que tava lá embaixo. Dá um ok. Eu vou jogar para cima do Messi aqui, para ele não pegar essa mesclagem do texto principal lá que a gente colocou. Novamente, ferramenta texto, crio mais uma camada, clico e digito, vou colocar aqui melhor jogador do mundo, que no caso era essa a intenção do post. Vou modificar aqui a fonte, acho que eu vou deixar a Montserrat também, talvez uma família diferente, vamos ver. Eu acho que eu vou deixar também tudo maiúsculo, então jogar aqui para baixo, opções de texto, vou deixar tudo em caixa alta.
A cor vamos deixar branca, a gente já vê qual cor fica melhor. Talvez até o branco fique interessante, né? Ctrl T e venho aqui e vou aumentar. Ó. Veja que eu já digitei errado, então vamos corrigir ali. Novamente tô pegando o alinhamento dos textos, ó, vai ficar bacana. Esse Léo escuro acho que tá apagando um pouco a nossa imagem. Vou deixar em branco mesmo. Léo Messi, melhor jogador do mundo. Ficou massa. Ou deixar mais fininho talvez, pegar aqui a família de fontes da Montserrat, vamos ver. Não, acho que vai ficar muito fino, né? Quase nem aparece daí. E aqui embaixo eu vou acrescentar o símbolo do Barcelona, também vazado em negativo, que fica bonito, que você pode colocar na cor que você quiser. Então aqui ó, o símbolo do Barcelona em negativo, clicar com o botão direito do mouse, abrir no Photoshop. Legal. Aqui ó, ele está em branco, ainda não está totalmente vazado, então eu vou selecionar apenas o que está em preto aqui. Eu posso fazer essa seleção através do selecionar, intervalo de cores. Vou vir aqui em selecionar cores brancas e dar um OK. Vai selecionar tudo que é branco, vou colocar uma máscara de camada. Ó. E agora eu vou inverter no Ctrl I para deixar apenas o que é preto. Agora sim está vazado totalmente em PNG, para a gente utilizar lá. Então clico e arrasto para soltar aqui na minha arte. E vou colocar aqui embaixo, ó, Ctrl T, Alt, diminuindo proporcionalmente. Deixar aqui centralizado com o texto talvez, ou jogado aqui no canto. Acho que aqui no canto para centralizar mais ou menos com o Léo. Ó. E também posso dar 2 cliques aqui ao lado para abrir a janela de estilos de camada e colocar uma outra cor. Talvez esse dourado aqui do texto, fica legal, fica legal. Ok, ok. Podia colocar branco também, mas dá uma intercalada, né? Fica massa. Então, ó, essa foi uma forma. Você pode colocar lá no fundo, fazer uma postagem com o intuito de divulgar alguma coisa, um jogo, por exemplo. Você pode colocar a imagem do cara lá, o cara jogando, e o logotipo aqui, o escudo dos 2 times, ou o resultado final de uma partida. Isso daqui falando, né, sobre um evento esportivo, mas também se pode fazer sobre algum outro acontecimento, também um outro tipo de festa, um outro evento, manda ver. E totalmente personalizável, que você pode substituir o personagem e tal, lá o texto, modifica a cor de preenchimento aqui também, eu coloquei esse dourado, ó, mas caso você queira mudar, manda também, ó. Também fica massa desse jeito. Com essa outra cor aqui também, ó, fica bonito também. Aí é contigo e fica totalmente personalizado para frente, para você deixar como você quiser na sua arte. Lembrando novamente de salvar no Ctrl Shift S, salva o PSD para você utilizar aí nas suas artes futuras, né? E também no Ctrl Shift S, salva em PNG para fazer a postagem nas suas redes sociais.